Urgente, a profecia bíblica sobre Israel está se cumprindo diante de nossos olhos. Pense por um momento. Estamos vivendo em tempos que parecem cada vez mais incertos, com guerras, rumores de guerras e nações se levantando contra nações. Mas será que tudo isso foi previsto? Será que estamos vendo o cumprimento de profecias bíblicas diante de nossos olhos? Hoje, vamos mergulhar profundamente nas Escrituras e nos acontecimentos atuais para entender como as profecias sobre Israel estão se cumprindo e o que isso significa para nós. E acredite, a última revelação será a mais poderosa de todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre você e sua família neste dia. Você está no canal Sua Fé Diária, onde exploramos as verdades da Palavra de Deus e como elas se aplicam ao nosso tempo. Hoje, eu profetizo bênçãos sobre sua vida, sobre sua casa e sobre seus entes queridos. Que o Senhor abra portas que ninguém pode fechar e que Ele traga vitória em todas as áreas da sua vida. O tema de hoje é urgente e profundo. A profecia bíblica sobre Israel está se cumprindo diante de nossos olhos. O recente ataque de Israel à faixa de Gaza tem chamado a atenção do mundo inteiro. Mas o que muitos não sabem é que esses eventos estão profundamente conectados às profecias bíblicas. Sim, as Escrituras já nos alertavam sobre tempos como estes. E hoje vamos explorar essas profecias com detalhes, para que você entenda o que está acontecendo no plano espiritual. Antes de começarmos, quero pedir a você que se inscreva no canal Sua Fé Diária. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Estamos prestes a revelar verdades surpreendentes que podem mudar completamente a forma como você compreende os planos de Deus para Israel e para o mundo. Agora, antes de mergulharmos nas Escrituras, vamos fazer uma breve oração. Eu te convido a levantar suas mãos e fechar os seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento em tua presença. Pedimos que abra as nossas mentes e corações para compreender as tuas palavras, que possamos discernir os tempos em que vivemos à luz das Escrituras. Abençoa cada pessoa que está assistindo este vídeo, trazendo paz, entendimento e vitória em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ao longo da história bíblica, Israel sempre foi uma nação central nos planos de Deus. Desde a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12 até os dias atuais, vemos como Deus tem um propósito especial para essa terra e esse povo. No entanto, também sabemos que Israel enfrentou muitas tribulações ao longo dos séculos, invasões, exílios e guerras, mas sempre com uma promessa de restauração. Em Jeremias, capítulo 31, versículos 7 a 10, lemos uma profecia poderosa sobre o retorno do povo de Israel à sua terra. Cantem de alegria por causa de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Sou como um pai para Israel. Essa promessa começou a se cumprir em 1948, com a criação do moderno Estado de Israel, após quase 2000 anos de dispersão. Mas será que tudo terminou ali? Não, as profecias ainda falam muito mais sobre o futuro dessa nação. Nos últimos meses, temos visto uma escalada nos conflitos entre Israel e Gaza. Recentemente, ataques israelenses mataram dezenas de pessoas em Gaza, enquanto o exército israelense afirma estar combatendo militantes do Hamas. Esses eventos têm sido devastadores para ambos os lados. Milhares de vidas perdidas, destruição generalizada. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. O profeta Ezequiel nos alerta sobre um grande conflito envolvendo Israel nos últimos dias. Em Ezequiel capítulo 38, versículos 8 e 9, lemos:
Virás contra o meu povo Israel. Atacarás como uma nuvem cobrindo a terra. Muitos estudiosos acreditam que essa profecia se refere a um grande ataque contra Israel no fim dos tempos. Um ataque liderado por várias nações unidas contra ela. Poderiam os conflitos atuais ser parte desse cenário maior? Será que estamos vendo o prelúdio desse grande evento? A verdade é que cada vez mais especialistas em escatologia apontam para os eventos atuais como sinais claros do cumprimento das profecias bíblicas. O próprio Jesus Cristo nos advertiu em Mateus capítulo 24 sobre guerras e rumores de guerras antes do fim dos tempos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mateus capítulo 24, versículo 6. Mas qual é o papel específico de Israel nesses acontecimentos? Por que essa pequena nação continua sendo o centro das atenções mundiais? A resposta está nas promessas feitas por Deus ao povo judeu desde os tempos antigos. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 3, lemos: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente. Jerusalém continua sendo um ponto central nas tensões globais, tanto política quanto espiritualmente. E agora chegamos à questão crucial. O que tudo isso significa para nós? Como devemos interpretar esses sinais à luz das Escrituras? Amados irmãos, ao observarmos os eventos atuais, é impossível ignorar o fato de que estamos vivendo tempos proféticos. O que está acontecendo em Israel e na faixa de Gaza não é apenas um conflito político ou territorial, é algo muito maior. Estamos vendo o cumprimento das palavras dos profetas, escritas há milhares de anos, e isso nos leva a uma reflexão profunda. Como devemos nos posicionar diante desses sinais? Antes de responder a essa pergunta, quero lembrar você de se inscrever no canal Sua Fé Diária, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Este conteúdo pode abrir os olhos de muitas pessoas para a verdade bíblica e para os tempos em que estamos vivendo. Não perca a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para espalhar essa mensagem. Agora, vamos voltar às Escrituras. No livro de Ezequiel, capítulo 37, encontramos uma das mais poderosas profecias sobre Israel, a visão do vale de ossos secos. Ezequiel vê um vale cheio de ossos espalhados, completamente secos, sem vida. Mas então, Deus ordena que ele profetize sobre aqueles ossos, e algo milagroso acontece. Os ossos começam a se juntar, carne e pele começam a cobri-los, e finalmente o Espírito de Deus sopra vida sobre eles. Essa visão é uma representação clara da restauração de Israel. Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 e 22 diz: Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, eu tirarei os israelitas das nações para onde foram. Eu os reunirei de todos os lados e os trarei de volta para sua própria terra. Isso começou a se cumprir em 1948, quando Israel foi restaurado como nação. Mas o processo ainda não está completo. A restauração espiritual de Israel ainda está por vir. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em sua carta aos Romanos. No capítulo 11, versículo 25, ele diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Isso significa que Deus ainda tem um plano especial para o povo judeu. Mas antes disso acontecer, ele está chamando as nações, os gentios, para se voltarem a Cristo. E aqui está uma revelação importante. Enquanto vemos as tensões aumentarem no Oriente Médio e as profecias sobre Israel se cumprirem, também estamos vivendo o tempo da colheita entre as nações. Deus está chamando pessoas de todas as tribos, línguas e nações para fazerem parte do seu reino.
E você faz parte desse chamado. Este é o momento de despertar espiritualmente e entender que estamos vivendo nos últimos dias. Jesus nos alertou sobre esses tempos em Mateus capítulo 24. Ele disse que haveria guerras e rumores de guerras, mas também falou sobre algo ainda mais profundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Ou seja, enquanto vemos os sinais do fim se desenrolando diante dos nossos olhos, como os conflitos em Israel, também estamos vivendo um tempo de grande oportunidade para pregar o evangelho. Agora pense comigo. Por que Israel é tão importante no plano profético? Por que essa pequena nação continua sendo o centro das atenções mundiais? A resposta está nas promessas feitas por Deus ao povo judeu desde os tempos antigos. Em Zacarias capítulo 12, versículo 2, lemos: Farei de Jerusalém um cálice que embriagará todos os povos ao redor. Jerusalém sempre foi uma cidade disputada ao longo da história, tanto militarmente quanto espiritualmente. E não é coincidência que hoje ela continue sendo um ponto central nas tensões globais. O próprio Jesus Cristo voltará para reinar em Jerusalém. Apocalipse capítulo 21 descreve a nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva adornada para seu marido. Isso significa que todo o plano redentor culminará nessa cidade sagrada. Mas antes disso acontecer, haverá grandes tribulações. O livro do Apocalipse nos alerta sobre tempos difíceis que virão sobre toda a terra, tempos em que as nações se levantarão contra Israel e contra Deus. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, encontramos a famosa referência à batalha final, chamada Armagedon. Então os reis do mundo inteiro foram reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muitos estudiosos acreditam que essa batalha será travada no Vale de Megido, em Israel, um local estratégico onde muitas batalhas históricas já ocorreram. Será nesse cenário que as forças do mal tentarão destruir Israel e desafiar o próprio Deus. Mas sabemos como essa história termina. Jesus Cristo voltará com poder e glória para derrotar todos os seus inimigos e estabelecer seu reino eterno. Diante dessas verdades proféticas tão claras nas Escrituras, surge uma pergunta importante: como devemos nos preparar? Como devemos viver nesses tempos? Primeiro, precisamos estar espiritualmente alertas. Jesus nos advertiu várias vezes sobre a importância de vigiar e orar. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, ele disse: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não, isso significa que devemos viver cada dia como se fosse o último, com nossos corações totalmente entregues a Deus. Segundo, precisamos compartilhar essas verdades com outros. Muitas pessoas ao nosso redor estão vivendo sem esperança ou sem direção espiritual. Elas não sabem o que está acontecendo no mundo ou qual é o plano de Deus para suas vidas. Nós temos a responsabilidade de ser luz no meio das trevas. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, até aqui já vimos como as profecias bíblicas sobre Israel estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas ainda há muito mais a ser revelado. O que está acontecendo no Oriente Médio não é apenas uma questão de política ou território. É o cumprimento do plano divino que foi traçado desde os tempos antigos. Estamos vivendo em tempos proféticos e precisamos estar atentos ao que Deus está nos mostrando. Agora, antes de continuarmos, eu quero lembrar você de se inscrever no canal Sua Fé Diária, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Estamos falando de algo que pode transformar a maneira como você vê o mundo e os eventos atuais.
Ao compartilhar essa mensagem, você estará ajudando outras pessoas a entenderem o que Deus está fazendo em nossos dias. Vamos voltar para as Escrituras e explorar mais profundamente o papel de Israel nas profecias dos últimos dias. No livro de Daniel, capítulo 9, encontramos uma das profecias mais detalhadas sobre o futuro de Israel e do mundo. Daniel fala sobre 70 semanas que foram decretadas para o povo judeu e para Jerusalém. Essas semanas representam períodos de tempo em que eventos cruciais ocorreriam na história de Israel. Daniel, capítulo 9, versículo 27 nos diz: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. Muitos estudiosos acreditam que essa passagem se refere a um futuro líder mundial que fará um acordo de paz com Israel, mas quebrará esse acordo no meio do período, levando à grande tribulação. Esse líder é frequentemente identificado como o Anticristo. E aqui está algo importante para refletirmos. Será que os conflitos atuais entre Israel e seus vizinhos estão preparando o cenário para esse acordo de paz? Será que estamos vendo os primeiros passos em direção àquilo que Daniel profetizou? A verdade é que muitos líderes mundiais têm buscado soluções para a paz no Oriente Médio, mas até agora nenhum acordo duradouro foi alcançado. No entanto, as Escrituras nos dizem que um dia haverá um falso senso de paz, um tempo em que Israel acreditará estar seguro, mas será traído. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, lemos: Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Isso nos mostra que devemos estar vigilantes. Mesmo quando parecer que as coisas estão se acalmando no Oriente Médio, devemos lembrar que as Escrituras nos alertam sobre um tempo de falsa paz antes da grande tribulação. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. O conflito entre Israel e Gaza não é apenas uma batalha física, é também uma batalha espiritual. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo nos lembra: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. O que vemos no mundo físico é apenas uma manifestação do conflito espiritual que está acontecendo nos céus. Israel sempre foi alvo dos ataques do inimigo, porque é através dessa nação que Deus escolheu revelar seu plano redentor ao mundo. Desde os tempos antigos até hoje, Satanás tem tentado destruir Israel para frustrar os planos de Deus. Mas sabemos pela palavra de Deus que ele não terá sucesso. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, lemos sobre o dragão, símbolo de Satanás, que faz guerra contra os descendentes da mulher, ou seja, contra o povo de Deus. E isso nos leva a outra questão importante. Qual é o papel da igreja nesse cenário? Como nós, cristãos gentios, devemos nos posicionar diante dos acontecimentos envolvendo Israel? A resposta está nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Ele nos ensina que nós fomos enxertados na oliveira espiritual de Israel, ou seja, nós fazemos parte do mesmo plano redentor de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 18, Paulo adverte: Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Isso significa que devemos ter humildade e reverência ao considerar o papel de Israel no plano divino. Nós fomos incluídos na aliança por meio da graça de Deus, mas isso não anula as promessas feitas ao povo judeu. Na verdade, Paulo nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 26, e assim todo o Israel será salvo. Isso aponta para um futuro em que haverá uma grande restauração espiritual entre os judeus, algo que ainda está por vir. Portanto, enquanto vemos os conflitos atuais envolvendo Israel, devemos lembrar que Deus ainda tem um plano especial para essa nação. Agora pense comigo.
Como isso afeta sua vida pessoal? Como essas profecias sobre Israel devem impactar sua caminhada com Deus? A resposta é clara. Precisamos estar preparados. Jesus nos advertiu várias vezes sobre a importância de estarmos prontos para sua volta. Em Mateus capítulo 25, ele conta a parábola das 10 virgens. 5 delas estavam preparadas com óleo suficiente em suas lâmpadas quando o noivo chegou. As outras 5 não estavam prontas e ficaram para trás. Essa parábola é um alerta direto para todos nós. Não sabemos o dia nem a hora em que Jesus voltará, mas sabemos, pelos sinais dos tempos, que sua vinda está próxima. E parte desses sinais envolve exatamente o que estamos vendo hoje no Oriente Médio. Pergunto a você, sua vida está preparada para encontrar com Jesus? Você tem vivido com vigilância espiritual ou tem sido distraído pelas preocupações deste mundo? Este é o momento de despertar. Não podemos mais viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Os sinais estão claros. Jesus está às portas. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Cristo ou se sente distante dele neste momento, eu te convido agora mesmo a fazer essa decisão. Não espere mais. Hoje é o dia da salvação. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, chegamos a um ponto crucial em nossa reflexão. Vimos como as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos e como os eventos atuais em Israel e Gaza fazem parte de um plano divino muito maior. Agora, mais do que nunca, é o momento de estarmos espiritualmente despertos e vigilantes. O Senhor Jesus nos alertou sobre esses tempos e precisamos estar preparados para o que está por vir. Antes de continuarmos, eu te peço novamente, se você ainda não se inscreveu no canal Sua Fé Diária, faça isso agora. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Estamos vivendo tempos proféticos e mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Ao compartilhar, você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus e a preparar corações para o que está por vir. Agora, vamos falar sobre algo muito importante: o futuro de Israel e o papel da igreja nos últimos dias. Sabemos pelas Escrituras que haverá um tempo de grande tribulação antes da volta de Cristo. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse tempo de tribulação será marcado por uma intensa perseguição contra o povo de Deus, tanto judeus quanto cristãos. Em Apocalipse capítulo 13, vemos a figura do anticristo surgindo e estabelecendo um sistema mundial que exigirá a adoração. Aqueles que se recusarem a adorar a besta serão perseguidos e mortos. Mas nós, como igreja, temos uma promessa. Jesus estará conosco até o fim dos tempos. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, lemos sobre uma grande multidão que veio da grande tribulação. São aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo em meio às adversidades. Isso nos mostra que, embora tempos difíceis estejam por vir, Deus sempre preservará seu povo. Ele nos dará forças para resistir e permanecer firmes na fé. Mas aqui está uma revelação importante. Enquanto o mundo estará em caos durante a tribulação, Deus estará realizando algo extraordinário em Israel. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, lemos: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um filho único. Isso significa que haverá um grande avivamento entre os judeus. Eles reconhecerão Jesus como o Messias prometido.
Esse será um dos momentos mais poderosos da história da humanidade. O povo de Israel finalmente verá aquele que foi crucificado por eles e se voltará para ele com arrependimento e fé. Esse avivamento marcará o início do reino milenar de Cristo na Terra. Um tempo em que Jesus reinará sobre todas as nações a partir de Jerusalém. Mas antes desse glorioso dia chegar, ainda há muito trabalho a ser feito. Como igreja, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as nações. Jesus nos deu essa missão em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E esse trabalho é mais urgente do que nunca. Os sinais dos tempos estão claros. Estamos vivendo nos últimos dias e precisamos cumprir nossa missão com diligência. Muitos perguntam, quando será o fim? Quando Jesus voltará? A verdade é que ninguém sabe o dia nem a hora. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas sabemos pelos sinais que sua vinda está próxima. E enquanto esperamos por esse glorioso dia, devemos viver com vigilância espiritual e compromisso com sua obra. Agora, eu quero fazer uma pergunta direta para você. Você está preparado para encontrar com Jesus? Se ele voltasse hoje, você estaria pronto? Essa é uma pergunta séria que todos nós precisamos responder. Não podemos viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Os sinais estão aí para nos alertar. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Cristo ou se sente distante dele neste momento, eu te convido agora mesmo a fazer essa decisão. Não espere mais. Hoje é o dia da salvação. Jesus está te chamando para fazer parte do seu reino eterno. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso da tua graça. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração e transforma minha vida. Ajuda-me a viver conforme a tua vontade até o dia em que tu voltarás para buscar os teus escolhidos. Em nome de Jesus eu oro, amém. Se você fez essa oração comigo hoje pela primeira vez, ou se renovou seu compromisso com Cristo, escreva nos comentários, eu entreguei minha vida a Jesus. Queremos orar por você e te apoiar nessa caminhada espiritual. Lembre-se, continue firme na fé. Os tempos são difíceis, mas Deus está no controle de todas as coisas. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Isso significa que estamos cada vez mais perto do retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de encerrar este vídeo, quero te convidar novamente a se inscrever no canal Sua Fé Diária, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. E não se esqueça de conferir os outros vídeos aqui no canal, especialmente aqueles onde falamos mais sobre as profecias bíblicas e os sinais dos últimos dias. Que Deus abençoe grandemente sua vida, que Ele te fortaleça em meio às adversidades e te encha com sua paz sobrenatural. E lembre-se sempre, Jesus está voltando, esteja preparado. Até o próximo vídeo.